Meu nome é Linda, tenho 68 anos, e o dia em que descobri que minha nora havia gasto mais de $53.000 no meu cartão de crédito esquecido, em joias luxuosas e uma viagem de sonho, foi o momento em que a mulher discreta que todos subestimavam deixou de existir. Naquele instante, ela despertou em mim uma força que jamais imaginaria enfrentar. Era uma segunda-feira comum, como tantas outras. O café da manhã recém-preparado, a xícara fumegante entre minhas mãos, a cadeira de sempre junto à janela, de onde via o bordo que meu marido, Bill, plantou quando nos mudamos para cá. Lá fora a cena era tranquila, a grama ainda úmida da chuva da noite anterior, um pássaro saltitando perto da mangueira, nenhum sinal do turbilhão que estava prestes a desabar sobre mim. Tinha acabado de alimentar o gato da vizinha, que pontual como um relógio, miava à minha porta às 7 da manhã. E peguei o celular para checar as notificações, quando um alerta do banco apareceu na tela. No começo, quase ignorei. Compras altas nunca fizeram parte da minha rotina, então aquelas notificações costumavam ser irrelevantes. Mas desta vez, o valor me deixou paralisada. Mais de $53.000 em lojas de grife dentro de um hotel de luxo em Miami. A princípios, achei que fosse um engano, talvez um golpe. Até que ao investigar, vi que as despesas tinham sido feitas em um cartão que não usava há quase 15 anos. Aquele que mantinha ativo apenas por algumas contas antigas que nunca atualizei, escondido no fundo de uma gaveta, entre papéis e documentos que ninguém mais lembrava que existiam. Foi então que uma lembrança veio à tona, daquelas que só ganham sentido quando o tempo as coloca em perspectiva. Alguns dias antes, Vanessa tinha aparecido em casa, dizendo que queria dar uma olhada nos meus livros de receita antigos. Greg, meu filho, a trouxe e disse que voltaria logo. Mas ela andou pela casa com um olhar demorado, como quem avalia cada canto de uma loja. Revirou gavetas com uma curiosidade exagerada, elogiou objetos que antes ignorava e comentou sobre o encanto nostálgico da casa, como se já estivesse se apropriando do lugar. Em certo momento, saí da cozinha para colocar roupas na secadora e quando voltei, ela estava ao lado da mesa, segurando minha bolsa, alegando que procurava uma caneta. Sorri educadamente na hora, mas aquele toque nos meus pertences deixou um incômodo que não consegui tirar da cabeça. Vanessa nunca se encaixou de verdade na família. Desde que se casou com Greg, meu único filho, tudo parecia mais encenação do que construção de um lar. Ela me chamava de mãe na frente dos outros, mas seus olhos sempre tinham um brilho frio. Nunca perguntou como eu estava, nunca ofereceu ajuda com nada. No entanto, aparecia sempre que precisava de algo, um prato para levar a uma festa que não queria cozinhar, uma ajuda com a entrada de um carro que justificava como um investimento no futuro deles. Greg, com seu coração generoso, sempre enxergou o melhor nas pessoas, até quando não havia. Não o culpo por isso, afinal, foi assim que o criei para valorizar a bondade e a confiança. Talvez eu só não tenha lhe ensinado a reconhecer quando essas qualidades são usadas contra ele. Quando a realidade das compras e suas implicações afundou, liguei para o banco. Minha voz permaneceu firme, sem um traço de raiva ou desespero, a mesma serenidade que me acompanhava nos tempos em que trabalhava no sindicato de crédito. Pedi um relatório detalhado, datas, horários, locais e qualquer rastro digital que pudessem rastrear. Sugeriram cancelar o cartão e abrir uma investigação por fraude, mas os interrompi. Algo em mim havia mudado. Não queria apenas resolver o problema. Queria entender até onde ela seria capaz de ir. Deixei que acreditasse ter saído impune, só para que no momento certo, eu tomasse as rédeas da situação, do meu jeito. Mais tarde, quando o sol já pintava o céu com tons dourados do entardecer, outra mensagem chegou. Não era do banco, mas de um número desconhecido. Uma foto de Vanessa, envolta em um hobby de hotel, segurando uma taça de champanhe, ostentando um colar de diamantes que parecia saído de uma revista de moda. Ao lado, uma mensagem arrogante, agradecendo-me pelos presentes, como se eu tivesse bancado sua extravagância por afeto. Não reagir foi minha melhor resposta. Não liguei para Greg, não derramei uma lágrima. Em vez disso, uma determinação calma tomou conta de mim, não por medo, mas por uma clareza cortante como uma lâmina. O que Vanessa não sabia, o que jamais suspeitaria, era que aquele cartão abandonado não era uma conta qualquer. Anos atrás, depois de uma onda de golpes contra idosos em nossa comunidade, Bill o inscreveu em um programa especial de monitoramento, projetado para detectar atividades suspeitas, especialmente casos de exploração familiar. Eu tinha me esquecido completamente disso, até aquele momento. A conta inativa ainda estava vinculada a um sistema que automaticamente sinalizava transações duvidosas para os serviços de proteção financeira.
Ela achou que estava enganando uma mulher idosa, frágil demais para perceber. Mas, sem saber, escolheu a arma errada, e acabou me entregando a chave para reverter tudo. Quando a noite caiu, minha decisão já estava tomada. Recusei-me a interpretar o papel que ela me atribuíra, a velhinha ingênua que suspiraria, daria de ombros e diria, não vamos fazer disso um problema. Esse personagem nunca me pertenceu. E agora, depois de ter cruzado uma linha tão grave, não deixaria que ela saísse impune, nem com meu dinheiro, nem com minha dignidade, nem com a fachada de carinho que construiu ao me chamar de mãe. Ela pode ter pensado que eu era velha demais, cansada demais para reagir. Mas passei décadas analisando números, identificando padrões e interceptando erros antes que virassem crises. Foi isso que me tornou tão boa no que fazia. E agora, essa mesma habilidade estava prestes a se transformar em sua maior ameaça, a mulher que achou que poderia me enganar dentro da minha própria casa. Não dormi naquela noite não por ansiedade, mas por uma lucidez tão nítida que não deixava espaço para dúvidas. Fiquei sentada à mesa da cozinha até quase 2 da manhã, sob a luz amarela da luminária, revirando meus arquivos. Entre papéis antigos que não tocava há anos, encontrei a documentação daquele cartão intacta. Lá estava um formulário de inscrição no programa de monitoramento, nossas assinaturas e cartas do Departamento Federal de Revisão, agradecendo a Bill por aderir ao sistema de proteção a idosos depois de ler sobre ele no jornal. Na época parecia apenas um cuidado que nunca usaríamos. Agora, era como um presente silencioso do homem que ainda sinto falta todos os dias. Na manhã seguinte não liguei para o banco nem respondi à mensagem de Vanessa. Em vez disso, dirigi até a agência onde trabalhei por anos, não a mais próxima, mas aquela onde meu ex-gerente, que ainda me conhecia bem, estava lotado. Entrei com minha pasta, pedi o histórico completo daquela conta adormecida, cada transação, cada estabelecimento, horário e localização geográfica. Atenderam-me com presteza. Agradeci com um sorriso, sabendo que dali em diante, cada detalhe seria uma peça no tabuleiro que eu estava prestes a virar contra ela. Guardei os documentos de volta na pasta, fechei-a com um clique seco e voltei para casa. Horas se passaram enquanto eu desmontava cada linha daqueles papéis, examinando cada transação como um cirurgião dissecando um tumor. Uma joalheria na Biscayne Boulevard, uma suíte de luxo no Ocean View com vista para o mar, um pacote para 2 no Lux Escape Spa, locações de carro esportivo, upgrades em voos internacionais, tudo alinhado com o fim de semana em que Greg, com aquela voz descompromissada, mencionara que Vanessa estava visitando uma amiga da faculdade. Não foi um impulso, não foi um deslize, foi uma caçada. Ela entrou na minha casa com um plano, revistou meus pertences como um ladrão que sabe exatamente o que procura e golpeou no momento em que virei as costas. Mas o roubo em si não era o pior. Era o sorriso triunfante estampado naquele retrato, como se já tivesse assinado o atestado de minha derrota. Por um instante imaginei-me batendo à porta deles, a pasta na mão, os papéis espalhados sobre a mesa de centro enquanto ela tentava inventar desculpas. Vi seus olhos se arregalarem, a máscara de confiança desmoronando. Mas quanto mais revivia aquela cena na cabeça, mais claro ficava. Vanessa não merecia o luxo de uma confrontação. Não merecia a dignidade de uma explicação, nem a chance de se justificar com lágrimas de crocodilo ou promessas vazias. O que ela merecia era a queda livre, sem rede, sem aviso, o peso total das consequências esmagando-a sem piedade. Foi quando liguei diretamente para a divisão de fraudes. Do outro lado da linha, Carla, uma mulher de voz serena mas com uma precisão afiada nas perguntas, ouviu cada detalhe sem pressa. Contei sobre o cartão adormecido, a etiqueta de monitoramento ativa, as transações não autorizadas, a suspeita que agora se transformava em certeza. Ela anotou tudo, fez perguntas cirúrgicas, e ao encerrar a ligação, confirmou. O caso estava aberto, priorizado. Havia até um detalhe que eu não esperava: cancelar o cartão ou alertar a suspeita seria um erro. O sistema já estava rastreando cada movimento em tempo real. Quando desliguei, uma calma nova se instalou em mim. Não era a tranquilidade da resignação, mas a serenidade de quem finalmente segura as rédeas. Pela primeira vez em anos, eu não estava à mercê dos acontecimentos. Eu os conduzia. Não esperava que alguém resolvesse nada por mim. Eu estava traçando o caminho, ciente de cada curva, de cada armadilha que eu mesma havia preparado. 2 dias depois, outra atualização da divisão de fraudes. Dessa vez não era uma compra, era uma tentativa de devolução. Vanessa havia levado uma pulseira à joalheria, apresentando uma identificação provisória com sua foto e meu nome, tentando converter o roubo em crédito para futuras compras.
Conseguia imaginá-la ali, sorrindo para o atendente, tecendo alguma história convincente sobre um presente que não serviu, ou um equívoco no cartão. Mas não era apenas oportunismo. Era fraude calculada, executada com a precisão de quem se julga acima das regras, de quem acredita que um sorriso bonito e um tom de voz doce são passe livre para saquear vidas alheias. Greg, enquanto isso, continuava alheio. Naquela noite, ele ligou para confirmar o jantar do final de semana, mencionando que Vanessa estava exausta da viagem, e talvez não comparecesse. Sua voz soava distante, como se estivesse lendo um roteiro que não entendia direito. Não havia sombra de suspeita ali, e uma parte de mim hesitou, a parte que ainda via nele o menino que corria para me abraçar depois da escola. Mas a outra parte, a que havia acordado com dentes afiados, sabia que protegê-lo significava arrancar a venda dos seus olhos, mesmo que doesse. Entendo, respondi, com um tom tão suave que ela jamais desconfiaria. Que tal remarcarmos para a semana que vem? Sem pressa. Mantenho a voz quente, o ritmo tranquilo. Quero que Vanessa continue me subestimando, que veja em mim a mesma mulher gentis demais para reagir. Quanto mais confiante ela estiver, mais alto será o tombo. Nos dias seguintes, movi-me com uma determinação silenciosa, como quem posiciona peões no tabuleiro antes do checkmate. Respondo mensagens com a mesma calma de sempre, rego as plantas no horário, cumprimento os vizinhos com um aceno, compro flores frescas no mercado para enfeitar a mesa. Minha casa exala paz, acolhimento, normalidade. Mas por baixo dessa superfície impecável estou mais afiada do que nunca. Não sou mais a mulher que deixa a vida acontecer. Sou a mulher que tece o destino alheio com fios de aço. Quando ligo para Greg convidando-os para o jantar de domingo, ele não percebe nada. Sua voz até parece aliviada, como se acreditasse que a tensão entre nós finalmente se dissiparia. Ela está melhor, diz sem detalhes. Acho que os dois vamos adorar. Não insisto. Prometo preparar o prato favorito de Vanessa, aquele que ela adorava gabar-se para as amigas, o mesmo que já ouvi chamar de comida de vó ultrapassada, quando achava que eu não escutava. A receita que minha mãe me ensinou, e a avó dela antes, feita sempre com carinho. Dessa vez, porém, cada tempero é medido com a precisão de um ritual. O domingo chega com um tempo inesperadamente ameno. Uma luz dourada filtra pelas cortinas e uma brisa leve entra pela porta de tela, como se a natureza também tivesse se vestido para a ocasião. Vista a mesa com os panos de linho ivory bordados à mão, polidos os talheres de prata até brilharem como relíquias de outra era. Encho taças de cristal, as mesmas do noivado de Greg, guardadas há anos, com chá doce e fresco. A cozinha exala o aroma reconfortante de um lar, o cenário perfeito para um almoço em família, ou para a encenação de um. Quando chegam, recebo-os com um sorriso que não revela nada além de hospitalidade. Vanessa entra na cozinha como se fosse dona do espaço, os saltos batendo no piso com um estalo arrogante, o riso um pouco alto demais enquanto elogia o cheiro e comenta, com aquele tom condescendente, como Greg tem sorte de ter uma mãe que ainda se dá ao trabalho de cozinhar. Seus olhos percorrem os armários, as prateleiras, como se buscassem outra brecha, outra coisa para levar. Mas não dou abertura. Greg parece esgotado daquele cansaço que marca quem tenta equilibrar as expectativas de alguém com a própria intuição cada vez mais abafada. Sentamos à mesa, servimos a comida, trocamos amenidades. Pergunto sobre a semana deles, e Vanessa responde com vagas referências a um projeto de Greg e aos seus dias de autocuidado, que eu sei, foram pagos com o dinheiro que ela roubou. Fala com a naturalidade de quem nunca sujou as mãos, mas se julga no direito de colher os frutos alheios. Tem gente que não entende o valor de se mimar, diz girando o vinho no copo. A vida é curta demais para economizar em luxo. Eu acredito em atrair abundância. Seus olhos brilham com a convicção de quem nasceu convencida de que o mundo lhe deve favores. E então, como se quisesse testar minha reação, menciona a viagem relaxante do fim de semana passado, aquele mesmo que agora eu sei ter sido um festival de fraudes. Foi exatamente o que eu precisava, suspira, lançando-me um olhar de cumplicidade forçada. Às vezes a generosidade das pessoas vai além do que a gente imagina. Sorriu devagar, as mãos unidas sobre a toalha, e concordo. Que bom que você pôde se tratar bem. Minha voz é doce. Meu olhar, sereno. E enquanto ela sorve o vinho, convencida de que já ganhou, eu sei que o prato principal ainda nem chegou. O jantar transcorreu sem sobressaltos, sem correntes ocultas à superfície. Mas eu sentia o peso da pasta no gavetão ao lado, recheada com recibos, fotos, cronologias e cada fragmento de prova que desmontava a farsa que ela julgava perfeita. Não a tirei de lá naquela noite.
Não mencionei o cartão, as compras fraudulentas ou o relatório com seu nome estampado. Deixei que ela falasse. Deixei que tecesse sua teia, sorrindo como se fosse a protagonista de um espetáculo grandioso, enquanto eu ouvia com a expressão de quem ainda não desconfiava de nada. Porque há momentos em que a estratégia mais poderosa é a inação, deixar que alguém se revele por completo quando acredita estar intocável. Após a sobremesa, eles se despediram com agradecimentos efusivos. Greg beijou meu rosto, sugerindo que aquelas noites se tornassem rotina. Vanessa demorou-se na porta, os olhos varrendo a sala com uma mistura de diversão e posse, solando um comentário sobre como tudo ali parecia encantador, daqueles lugares que as pessoas deixam para trás quando ascendem a vidas mais grandiosas. Sorri e desejei-lhes uma boa viagem. A porta se fechou, a chave girou na fechadura, e eu fiquei imóvel no silêncio que se seguiu, aquele silêncio denso que vem depois da tempestade. Só que esta tempestade ainda nem havia começado. Naquela noite, depois de lavar a louça e restaurar a casa à sua calma habitual, retirei a pasta da gaveta e a coloquei dentro de um envelope grande. Junto dela, incluí as capturas de tela impressas, as cartas de confirmação do banco, os códigos de rastreamento internos e uma cópia do extrato com sua última tentativa de reembolso usando meu nome. Fechei o envelope com cuidado, escrevi o nome da investigadora Carla na frente e o deixei junto à porta, pronto para ser postado ao amanhecer. O jantar havia saído exatamente como eu planejara. Em breve, a narrativa que Vanessa construíra, aquela em que eu era ingênua, a tola que não desconfiava de nada, se chocaria contra um fim abrupto e cruel. A manhã seguinte chegou com uma serenidade incomum, até para os padrões da minha casa tranquila. Movimentava-me pela cozinha com precisão, apagando os últimos vestígios da noite anterior, ainda ouvindo o eco da voz de Vanessa, aquele tom meloso que ela usava quando achava que tinha o controle, convencida de que eu sorria por bondade ou por idade, alheia ao seu jogo. Mas minha calma era apenas a superfície agora, porque eu detinha um conhecimento que ela não tinha, e desta vez era eu quem conduzia o rumo dos acontecimentos. Enviei o envelope cedo, assim que o correio abriu, saindo para a luz do sol com uma leveza que não sentia há semanas. A investigação já não era mais só meu fardo, agora tinha peso oficial, avançando mais rápido do que ela jamais imaginaria. Tudo o que eu precisava fazer era manter a compostura e deixar que a verdade a atingisse como uma maré inevitável. Mas o que veio a seguir me pegou de surpresa, e eu nunca imaginei que tudo se desdobraria tão rápido. Naquela tarde, enquanto dobrava roupas no quarto dos fundos, bateram à porta. Um toque firme e medido, não apressado, mas proposital. Por um instante meu pulso acelerou. Não esperava visitas. Enxuguei as mãos e abri a porta para encontrar Vanessa, os braços carregando flores frescas, seu sorriso ensaiado esticado demais, desfiando nas bordas. Disse que estava por perto e quis passar para agradecer novamente pelo jantar, que as flores a haviam lembrado de mim, suaves, clássicas, atemporais. Sua voz tinha um tom brincalhão, mas os olhos traíam um piscar nervoso, varrendo a sala depressa demais, como se procurasse algo ou checasse se algo permanecia escondido. Acenei com a cabeça, segurando a porta tempo suficiente para fazê-la hesitar antes de entrar. Sentamo-nos na cozinha, a mesma onde ela já havia revirado minha bolsa quando eu me distraía, e servi chá com mãos firmes. Ela tagarelou sobre o spa do hotel, sobre como finalmente aprenderá a relaxar, sobre como o mundo parecia mais generoso ultimamente, como se a sorte estivesse se inclinando a seu favor. Depois mergulhou a mão na bolsa e tirou uma pequena sacola de veludo, dizendo que era um presente modesto, algo pensado. Quando a colocou sobre a mesa, um arrepio subiu pela minha coluna. Dentro estava uma pulseira. Não era nova. Não era comprada em loja. Era minha. Uma que não usava há anos, guardada em uma caixa de joias no armário do quarto de hóspedes, enterrada atrás de lençóis antigos, intocada desde que Bill partirá. Ela alegou tê-la encontrado enquanto arrumava depois do jantar, espiada debaixo de uma mesinha, e achou que eu pudesse tê-la perdido. Seu tom era leve, quase divertido, mas os olhos ficaram presos aos meus, observando com muita atenção. Por um segundo fugaz, pensei que ela tivesse descoberto, que de alguma forma interceptara o envelope antes de eu enviá-lo ou soubera da investigação. Meu coração bateu forte nos ouvidos, mas mantive o rosto impassível, inexpressivo. Peguei a pulseira, girei-a devagar entre os dedos e agradeci com calor, como se nada na história dela soasse falso. Elogiei sua delicadeza, disse como era bom revê-la tão cedo, ofereci mais chá, mas a estudava de perto. E capturei a pequena falha na respiração. A tensão sutil nos dedos ao segurar a xícara sem beber,
o modo como a mantinha suspensa, como se a mente corresse em cálculos frenéticos. Ela ficou tempo suficiente para me fazer questionar se estava ali para saborear sua própria astúcia ou para medir quão perto eu estava de desvendá-la. Ao se levantar para ir embora, parou junto à janela, olhou para mim e comentou que às vezes, aqueles mais próximos são capazes das maiores surpresas. Depois, sorriu e saiu sem esperar resposta. A porta se fechou. Fiquei parada, a pulseira apertada na mão, perguntando-me se ela pressentia a tempestade que se aproximava. Parecia que eu caminhava sobre uma corda bamba, e por um breve instante, uma lufada me fizera oscilar. Mas não perdi o equilíbrio. Ainda não. E aquele olhar fugaz em seus olhos, aquele lampejo desguarnecido de inquietação, me disse que a vantagem ainda era minha. 3 dias depois, tudo mudou. Greg ligou, a voz cortante, tensa, perguntando se eu estava em casa e dizendo que alguém precisava falar comigo. Em menos de 1 hora, 2 policiais em uniforme chegaram em um sedã escuro com placas oficiais. Não vieram para me interrogar. Vieram para dar um update e recolher documentos adicionais. O caso havia ganhado proporções sérias. Uma força-tarefa de crimes financeiros agora analisava as provas, e estavam prontos para agir. Vanessa, enquanto isso, seguia alheia, agindo como se o mundo lhe pertencesse sem consequências. Mas a batida que chegou à minha porta naquela tarde logo chegaria à dela. E quando isso acontecesse, não haveria chá quente esperando por ela. A audiência chegou mais cedo do que eu esperava. Mas não poderia ser rápido demais. Havia passado semanas preparando tudo com meticulosidade, declarações organizadas, documentos alinhados, datas e transações revisadas até que se tornassem um loop incessante em meus pensamentos, como o tic-tac de um relógio que não para. Carla, da divisão de fraudes, havia sido incansável e solidária, guiando-me por cada fase, tranquilizando-me quando a dúvida ameaçava surgir. Relação era clara. Ela nunca vai parar, vai? Não era uma pergunta. Era o som de alguém finalmente entendendo que algumas feridas não cicatrizam com o tempo, só com cauterização. Eu não respondi de imediato. Em vez disso, observei pela janela o jardim que havia cuidado mesmo nos dias em que as mãos tremiam de raiva ou exaustão. As ervas cresciam retas agora, sem a sombra de dúvidas pairando sobre elas. Não, disse por fim. Mas isso não significa que ela possa nos definir. Ele exalou, um som entre alívio e resignação. Eu sinto muito. Por tudo. Não eram palavras vazias. Vinham de um lugar onde a vergonha e a culpa haviam se instalado como hóspedes indesejados, e só agora começavam a fazer as malas. Eu deveria ter visto. Should have. Greg. Cortei-o não com aspereza, mas com a firmeza de quem já havia carregado esse fardo sozinha por tempo demais. Você amou uma versão dela que nunca existiu. Isso não é falha sua. É dela. Pausei, escolhendo as palavras como quem poda galhos mortos para que a planta respire. O que importa é o que você faz agora. E você está aqui. Isso é suficiente. Silêncio do outro lado da linha. Então, baixo, eu não sei como consertar isso. Não precisa consertar, respondi, sentindo o peso da verdade nas próprias palavras. Algumas coisas não são para serem consertadas. São para serem deixadas para trás. Como lições, não como correntes. Ele não argumentou. Talvez porque, pela primeira vez em anos, estivesse ouvindo não apenas com os ouvidos, mas com a parte de si que havia sido adormecida pelo ruído de Vanessa, aquela voz interna que sussurrava verdades inconvenientes, mas nunca mentia. Os dias seguintes trouxeram uma quietude diferente. Não a calma antes da tempestade, mas a paz depois dela. O céu ainda marcado por raios distantes, mas o ar limpo, lavado pela chuva. Recebi um e-mail da promotoria confirmando que Vanessa havia sido formalmente indiciada pelos novos crimes. Desta vez, não haveria acordo. Não haveria espaço para seu teatro. As provas eram irrefutáveis, e seu histórico de manipulação selaria qualquer chance de clemência. Greg veio visitar no fim de semana. Não trouxe desculpas elaboradas nem promessas grandiosas. Trouxe, em vez disso, uma caixa de ferramentas e a disposição para consertar a cerca do jardim, que há meses ameaçava ceder. Trabalhamos lado a lado, em silêncio companionável, enquanto o sol da tarde pintava tudo em tons dourados. De vez em quando nossos olhos se encontravam, e havia ali um entendimento que não precisava de palavras. Estávamos reconstruindo algo, não apenas a madeira e os pregos, mas a confiança de que certas coisas, como a honestidade e o respeito, não são negociáveis. À noite, enquanto preparava o jantar, ele me perguntou: "Você acha que ela vai tentar algo mais?" Coloquei a colher de pau sobre a panela e virei-me para encará-lo. Talvez. Mas não importa. Um sorriso pequeno, não de triunfo, mas de certeza.
Porque desta vez, Greg, nós estamos preparados. E ela? Dei de ombros. Ela só sabe lutar quando acha que o adversário está de joelhos. Ele assentiu, e vi algo em seus olhos que não estava lá há muito tempo. Não era ódio por Vanessa, nem pena de si mesmo. Era resolução. A mesma que eu havia cultivado nas noites em que revisava documentos à luz da mesa da cozinha, quando o mundo parecia conspirar para me fazer duvidar. Você sempre soube, não é? Ele murmurou. Que ela não valia a pena. Eu sabia, admiti, servindo a sopa nos pratos. Mas às vezes o amor que temos pelos outros nos cega para o que eles realmente são. Até que a vida, ou um tribunal, nos força a abrir os olhos. Ele riu, um som rouco, quase estranho depois de tanto tempo. Você é mais forte do que eu ever te dei crédito. Não, corrigi, passando-lhe o pão quente. Sou apenas mais velha. E a idade, meu filho, tem uma maneira de nos ensinar que algumas batalhas não são para serem ganhas com gritos. Às vezes basta ficar de pé. Sua voz carregava o peso de anos que não voltam. Não houve desculpas, nem justificativas. Apenas uma confissão seca, como terra rachada pelo sol. Algumas pessoas só param quando já arrasaram tudo ao redor. E eu só tenho gratidão por você não ter deixado que ela arrasasse você também. Aquelas palavras ficaram ecoando enquanto eu arrumava a mesa, os talheres batendo levemente contra a porcelana. Não era perdão o que ele buscava, e eu já não tinha mais espaço para guardá-lo. Semanas depois, entre as estantes empoeiradas da biblioteca municipal, onde outrora eu organizava doações de livros com as mãos ainda trêmulas de esperança, um homem de olhos claros e postura serena se aproximou. Harold, um professor aposentado que chegará à cidade no ano anterior, seguiu-me até a mesa de refrigerantes com um sorriso que não pedia nada em troca. Falamos de romances russos, das roseiras que teimavam em florescer no meu quintal apesar do solo ruim, e da estranha magia que a vida tem de virar a página justo quando achamos que o livro acabou. Você deveria vir ao clube de leitura que estou montando, disse ele, como se fosse a coisa mais natural do mundo. E eu aceitei. Não por solidão, não por falta de opções, mas porque pela primeira vez em muito tempo, havia um vazio em mim que não doía. Um espaço limpo, varrido de cinzas, pronto para ser preenchido não por necessidade, mas por escolha. Naquela noite, sentada na varanda enquanto o crepúsculo pintava o céu de roxo, senti o ar fresco acariciar meu rosto. No dedo anelar, uma aliança fina de ouro reluzia sob a última luz do dia. Não era um presente. Não era uma promessa de ninguém. Eu mesma comprará, depois que o juiz bateu o martelo pela última vez com 3 palavras gravadas por dentro, eu me lembro de tudo. Porque há aqueles que te chamam de mãe com um sorriso enquanto esvaziam suas gavetas, que enviam cartas anônimas com ameaças veladas contando com seu silêncio. Mas quando você já esteve sozinha diante do espelho, com nada além da sua verdade e da coluna ereta, você sabe, a gentileza não é fraqueza, é estratégia. Você recupera o nome que lhe tiraram, ocupa o espaço que lhe negaram. E quando eles voltarem, porque sempre voltam, encontrarão uma mulher que já não se curva. Se você ainda está ouvindo, talvez conheça esse caminho. Talvez tenha estendido a mão e recebido em troca um punhal disfarçado de carinho. Então me diga, o que você teria feito? Ter-se-ia calado, engolindo cada mentira como se fosse remédio amargo? Ou teria sorrido de volta, sabendo que as contas, mais cedo ou mais tarde, sempre chegam?